Bom, agora então eu pediria para que os professores que fizeram a apresentação viessem aqui ao palco. Então, bom que o Jean apresentou a ideia da instituição de borda, então, para que fique claro que o programa Eixos Temáticos é uma instituição de borda, né? Na realidade, a gente quer ser exatamente esse tipo de ação que o Jean apresentou. Hoje nós estamos com o tempo apertado, então nós vamos fazer agora uma discussão e eu gostaria de chamar aos meninos já vão. Obrigado, meninos. Tchau. Voltem sempre. Valeu. Obrigado por terem vindo. Então, agora eu gostaria de chamar aqui, primeiramente, os meus colegas de eixo aqui, se eles têm alguma colocação a fazer. Arlindo, Célia, Bruno. Alguém tem na plateia? Alguém gostaria de fazer? Bom, eu faço o aquecimento. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no primeiro dia. Eu gostaria de pedir agora para que cada um de vocês, especificamente, falasse um pouquinho sobre como é que vocês veem, para muitas pessoas é óbvio isso, mas eu gostaria de ter o ponto de vista de vocês, de como vocês enxergam a interação dos pontos que vocês levantaram com os pontos que as outras pessoas, os outros apresentadores levantaram hoje aqui. Tá? Então, vou começar com o professor Jean Paul. Foi o último, você já está com a garganta quente. Já que eu estou aquecido, né? Eu acho que, eu estou com uma colinha aqui, eu acho que de todas as falas, acho que tanto do Renaud, do João, do Cardoso, eu acho que fica muito clara a questão da interação, não apenas dentro, né, de cada um dos eixos, né, que vocês pré-definiram, mas das relações entre eixos, né? Então, o João colocou muito claramente assim que, apesar de ele ter falado que a cidade é o espaço da cidadania, eu acho que esse espaço ele está em todos os lugares, mas, enfim, não sei, Estado de São Paulo, não sei se todos vocês sabem, 96% da população paulista é urbana. Ou seja, é onde a gente tem a demanda, né? Mas, enfim, se dentro da cidade a gente tem questões ligadas às mudanças climáticas, a clima, a desigualdade, que é muito forte, enfim, todos os temas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável estão dentro da cidade, depende de energia, depende do supply, né, que muita da oferta dessa energia ou de alimentos que vem de fora da cidade. O que me chama muito a atenção é essa interdependências de todos os ODS. Eu brinquei com o bolo de noiva, né, dizendo que os ambientais são mais importantes, não era só uma brincadeira, que isso também é muito criticado, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para as relações entre esses grupos de trabalho e ter algum tipo de dinâmica que potencialize essas interações, né? O segundo ponto que me chama muita atenção é a USP não vai ofertar política pública, não vai ofertar soluções, e isso também estava presente em algumas das falas dos meus colegas, né? Se a gente quer, de fato, ter esse impacto social, a gente precisa ter agências, a gente precisa ter um outro tipo de instituição, preferencialmente que não seja a USP, ou só a USP, e que não seja só o governo, que esteja, sei lá, alguma agência que combine esses dois mundos e que permita fazer esse tipo de diálogo. Eu acho muito prepotente, muito perigoso a gente passar essa ideia da Torre de Marfim, em que os pesquisadores aqui detêm o conhecimento e esse conhecimento vai ser ofertado e vai gerar política pública. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão, todos juntos, de como que a gente muda a forma de pensar e de fazer pesquisa quando a gente quer uma pesquisa de impacto social. Obrigado, Jean. Eu acho que o bolo de noiva não está tão errado, assim, porque o meio ambiente realmente engloba tudo, né? Eu e o professor Arlindo publicamos um artigo no Estudos Avançados
já uns 2 anos atrás, falando dos urbsistemas, né? Então você pode ter 96% das pessoas vivendo em cidade, mas a comida é produzida no campo, né? E a floresta está em outro lugar, né? Tem na cidade também, mas está em outro lugar. O mar está lá no outro lugar. Então, na realidade, esse complexo, que quem que foi que colocou a visão sistêmica foi o João, né? Que colocou bastante profundamente a visão sistêmica. A questão das políticas públicas é mais o embasamento, né? No gráfico que eu coloquei, eu não coloco a USP como fazendo as políticas públicas, eu coloco outros atores da sociedade fazendo políticas públicas, mas a ideia, o embasamento científico saindo principalmente daqui, não necessariamente só daqui, mas principalmente daqui, que eu digo, das universidades. João? Não, eu só ia falar que também existe uma assimetria de poderes. Ou pode não existir uma assimetria de poderes. Então, você pode ter situações em como você está falando, de uma certa forma, você está fazendo um julgamento de valor que o conhecimento acadêmico é mais importante que o conhecimento não acadêmico. Não, de jeito nenhum. Não. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado o conhecimento com essas dissimetrias. tradicional é tão importante quanto, mas é o cientista que vai buscar esse conhecimento tradicional normalmente, né, para trazer para a academia e aplicar, né? Mas o conhecimento tradicional é tão importante quanto o conhecimento científico. Bom, eu acho que a minha apresentação toda foi uma resposta permanente à sua pergunta, né? Quer dizer, a interação da questão do urbano com todas as áreas ficou ainda mais evidente à medida que a gente vai entender a questão da alimentação, quando foi apresentado toda a questão do meio ambiente, a questão da energia, um dos pontos centrais, o aumento de ar-condicionado, ele ocorre aonde? Nas casas, nas construções, né? Então, o vínculo é absolutamente total, né? Eu acho que, hoje em dia, quando a gente fala das cidades, ou, na verdade, o do urbano, a gente está falando, num termo mais preciso cientificamente, em espaço produzido, ou espaço antropicamente modificado para as nossas possibilidades de vida. E esse espaço produzido, ele não tem, de fato, diferenciação entre rural e urbano, ele é todo ele fruto de uma lógica sistêmica em que um precisa do outro. Por isso a importância de se trabalhar de maneira absolutamente integrada e transversal. Eu acho que é interessante, porque na fala do Jean Paul, ele trouxe no final, ele falou a integração da importância da gente promover uma integração entre o saber científico, a ciência, a produção de conhecimento e a tomada de decisão das políticas públicas. E eu mostrei antes que a tomada de decisão, ela faz parte de um processo longuíssimo, né? Em que você tem a tomada de decisão e todo o processo de implementação da política pública. Na verdade, tudo isso é um processo político, né? Quando a gente fala que a universidade... Político, não, hoje em dia, você falou em política, o pessoal já arrepia, porque se tornou um termo pejorativo, né? Mas ele, na verdade, ele talvez seja o mais central de todos, à medida em que nesse meio ambiente, que nessas cidades, que nesse planeta, nós estamos lá fazendo interações sociais e que se relacionam a disputas de poder e a disputas da nossa organização social. Então, quando a gente fala e usa o termo de coprodução, que implica numa horizontalidade da produção do conhecimento e da sua aplicação junto com a sociedade, tentando trabalhar de maneira horizontal, num ir e vir, em que você leva informação, traz informação, no sentido de uma produção corresponsável das políticas públicas, a gente está falando numa postura política, nesse sentido que eu falei, positivo, né? E eu acho que é por aí que todas essas questões, na verdade, se imbricam, respondendo à sua pergunta. Enquanto o Cícero vai se preparando para fazer um comentário depois, que é o nosso coordenador da Corrosão da Democracia, a frase, como é que foi ontem, Cícero? A frase de que tudo é cidadania, né? Que, na realidade, tudo acaba em cidadania, porque a gente vê que as cidades, eu acredito... E a cidadania é exercida no espaço construído. No espaço construído, exatamente. Então, todos os vetores apontam, eu acho que é isso, o bolo está certo, mas todos os vetores apontam para as cidades, porque nós estamos todo mundo indo morar nas cidades, certo? E aí todos os vetores apontam para a cidade, mas na cidade, aí quando você fala em cidadania, justamente todo esse complexo de coisas que o João apresentou. Professor Cardoso.
Bom, o que eu vejo aqui no nosso eixo temático, que é energia, se você observar todos os ODS, algo em torno de 75% a 80% dos ODS, a energia faz parte. Ela impacta esses objetivos. De modo que a importância de estudar essa questão é fundamental. Eu não sou um ativo voluntário, mas só aconselho. Por exemplo, nós temos uma ONG aqui que chama Litro de Luz. Não sei se já ouviram falar disso. Que é justamente levar a luz para o pessoal vulneráveis, regiões afastadas. Se projetou um equipamentozinho com fotovoltaica que produz a luz para essa comunidade. Esse dispositivo, o primeiro dispositivo era com garrafas PET, acho que até viram isso na televisão. Quando foi lançado aqui no Brasil, não deram a mínima atenção. Um filipino pegou a ideia e avançou. E agora o que nós estamos usando aqui é a ideia que ele fez lá. Veja que coisa, como é que é. Como não se dá importância a essas coisas. O vulnerável está abandonado. Qualquer coisa que você faz para o vulnerável, não toma o conhecimento. O desenvolvimento tecnológico é feito para aumentar a desigualdade. Faz um celular, é para mim, para você, mas e aquele que está lá, no fim da linha, que não tem condições de comprar aquilo, não vai usufruir disso, não vai ter educação. Vocês sabem o que aconteceu na pandemia? Quer dizer, essas coisas são coisas que a gente vai discutir aí, unindo, né, uma gama de eixos temáticos em que aparece. Eu vejo, por exemplo, questões mais locais, a universalização da distribuição da energia. É outro problema, né? Na Poli nós fizemos um programa, observem, década de 80, começamos a fazer um programa de luz para todos, para justamente fazer distribuição, a eletrificação rural era o objetivo. As coisas descontinuaram, né? A questão do crédito de carbono é algo que para nós é importante. Nós conseguiremos produzir créditos de carbono em grande intensidade e eles voltaram a ser valorizados atualmente. Então, é uma política pública, a meu ver, fazer ações para que, de fato, a gente consiga ter créditos de carbono. E, por outro lado, esse trabalho, a meu ver, é um trabalho muito interessante, porque ele não é multidisciplinar. Multidisciplinar é o cara que, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, conheço tudo da engenharia elétrica, eu sou multidisciplinar na engenharia elétrica. Agora, se o problema envolve outras modalidades, aí já é interdisciplinar. O nosso trabalho aqui transcende isso. Nosso trabalho aqui vai para a transdisciplinaridade, que é justamente aquilo que impacta a sociedade. É por isso que ficamos muito entusiasmados em participar desse projeto, porque nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir a questão energética, o impacto na sociedade. Pega uma multidisciplinaridade. É como uma salada. Fazer uma salada é multidisciplinar. Mas não sai. É uma salada. Agora você vai fazer um ensopado. Aí já é interdisciplinar. Porque o ensopado, um cozinha mais rápido que o outro, então a cozinheira precisa ter aquela tática. Bom, agora é hora de pôr a batata, de pôr a carne, enfim, não é pegar e jogar lá. Agora, o transdisciplinar já é um bolo de noiva, porque tem uma festa. Está associado a um encontro, a um momento importante da sociedade. É isso que nós temos que pensar, né, no nosso caso. E uma política pública, eu vejo, tem que ser formulada através de uma visão sistêmica. Alguma coisa vista de cima, como um drone. Você vai lá, está vendo as coisas. O que acontece aqui, se eu mexer aqui, qual é o impacto que tem lá? Se nós não juntar esse grupo, né, no sentido do que a gente faz, eles tentar observar qual é o impacto que dá na área dele, fica inócuo. Né? De fato, nós temos que pensar exatamente numa visão sistêmica, não pegar fazer como fazem os políticos, me desculpem, eles têm uma visão regional, que é a região que dá voto dele.
né? Cidades é um caso típico. Se eu fizer isso aqui dar voto para mim, muito bem, aceito. Senão, ele não está preocupado com isso, né? Enfim, eu acho que é isso que eu gostaria de comentar. Passo a palavra para vocês aí. Obrigado. Bom, vamos o casamento da USP com a sociedade, então a gente corta o bolo de noiva a hora que der certo. Renaud. Vamos lá, professor. Eu acho que nós vimos 4 apresentações aqui que tem alguns pontos em comuns. Uma questão que é bastante notória são os cruzamentos que ocorrerão entre os eixos, né? Então, isso é bastante óbvio, né? E a informação que a gente tem, quem está de fora da universidade, tem algumas premissas que, muito provavelmente, nós vamos discutir aqui com bastante ênfase, com assertividade. Por exemplo, colega do ambiente, nós da agricultura e pecuária, coloca posições normalmente antagônicas entre coisas que, na verdade, não precisam ser dessa forma. A discussão dá para ser de outro jeito, em alto nível, de forma complementar, né? De forma a trabalhar em conjunto, em harmonia, né? Isso também faz sentido colocar os colegas da energia, por exemplo. Nós fizemos uma reunião prévia na sexta-feira, né? Tem algumas coisas que são comuns também. Mesma coisa, você tem assuntos que são absolutamente interdependentes, né? Da mesma forma, a questão da compartilhar a questão da agricultura e pecuária com as cidades. Tem várias nuances que vão se contrastar em vários momentos. Então, a palavra melhor é transdisciplinaridade, que o professor Cardoso roubou de mim aqui, né? Que eu acho que é um negócio super importante, né? E tem mais coisas, nós estamos aqui em 4 eixos. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver as outras apresentações. Tenho certeza que a gente vai encontrar pontos em comuns, que, inclusive, eu arrisco dizer, vão resultar vão aparecer ou vão ter alguns resultados inesperados para a coordenação dos eixos. Uma das coisas que eu vejo que vai funcionar muito bem é a questão da interação entre os grupos. Você tem, no mínimo, 120 professores trabalhando nessas questões. Colegas que, muito provavelmente, talvez a gente nunca teve oportunidade de interação em áreas que podem ser trabalhadas em conjunto e gerar soluções novas, né, que provavelmente, no futuro, poderão chegar a novas políticas públicas sugeridas pela universidade. Obviamente, vão ter outros momentos de ouvir a sociedade, de ouvir os representantes do setor, né? Eu gostaria muito de poder ter um pecuarista aqui na minha frente, assim como tem ambientalista, assim como tem um agricultor, para a gente discutir qual é o problema deles. O professor Cardoso tocou num tema importante, na minha opinião, na parte de agricultura e pecuária, a gente não falou disso antes, a questão dos créditos de carbono, né? Você exige uma série de coisas da nossa agricultura, da nossa pecuária. Qual a compensação que os produtores têm, que estão no dia a dia lá, que acordam todos os dias às 3 da manhã, 4 da manhã para trabalhar com os animais, né? De toda a cadeia produtiva, de uma forma geral. Então, assim, tem várias coisas a serem trabalhadas, várias coisas. E a questão que foi apresentada aqui hoje dos eixos, dá para perceber com bastante facilidade que a gente vai ter produtos que serão resultado do conjunto de vários eixos entre si. Então, eu fico bastante feliz de estar nessa posição aqui hoje, poder essa oportunidade de discutir e, no futuro, quem sabe, conseguir um resultado melhor para a nossa sociedade de uma forma global. Obrigado, Renaud. Alguém gostaria? Você quer fazer um comentário sobre a política? Manda o microfone ali. O professor Guedes lá. Pode, é forçado mesmo. É aquele ali, ó. Bom, eu vou ter que improvisar aqui. Mas... Sobre a questão da política que foi... Não, é porque talvez voltar a um problema que a gente conversou ontem, né? Porque eu queria que vocês também tentassem falar um pouquinho das tensões, né? Porque se a gente está pensando no plano político, o problema fundamental é o conflito, né? E como fazer com que o conflito seja produtivo, né? No sentido de fazer com que o conflito nos leve a um patamar de tanto da convivência quanto da capacidade de decidir melhor, né? E eu vejo já nas várias áreas uma tensão que eu vou chamar assim epistêmica, né? No sentido de que as linguagens são diferentes, né? Estamos falando do político
não político, só o chefe do executivo, mas os que estão no Congresso, no Parlamento, e etc., etc. Eles têm que ouvir tudo isso, porque as decisões elas envolvem todas essas áreas, né? As decisões políticas e tal. E imagine o problema da tradução de tudo isso para constituir uma agenda de decisões que possa ser inteligível por todos, né? Bom, então tem uma tensão que já eu vejo no campo epistêmico. Eu queria que vocês pensassem, claro, falassem um pouquinho só sobre isso. E a segunda é que cada uma dessas áreas não só tem uma tensão por causa do conhecimento, mas porque cada uma dessas áreas há uma constelação de interesses distintos, né, que se constituem, não dentro da universidade, mas fora dela, né? E talvez fosse interessante também, quando a gente pensa em cada área, ver que constelação de interesses atua ali, né? Não só aqueles que a gente gostaria que tivesse, né, mas que existem efetivamente na área de energia, na área da agricultura, na área das cidades, na área do meio ambiente. Tudo tem uma constelação de interesses que aí eu vejo até mais claramente conflito também, né? Porque, enfim, claro que se a gente olhasse só do ponto de vista ideal, cada um aqui ia dizer, bom, mas tem interesses que são convergentes. Mas, na prática, os interesses que se constelam em cada uma dessas áreas são bastante... Bom, enfim, eu queria... Claro, eu sei que eu estou colocando uma questão aqui que eu mesmo não tenho resposta, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir só para ser bastante objetivo, porque depois nós vamos fazer a discussão geral, depois vocês podem pedir a palavra e falar de novo, mas a gente precisa... Começa com você agora. Eu acredito que possa existir esse tipo de conflito, mas eu penso que se a gente uniformizar a forma de discussão, colocar os conceitos corretos, independentemente de algum interesse, obviamente, fora da universidade, a gente vai chegar no denominador comum, não tem por que não chegar. No nosso eixo da agricultura e pecuária, eu sou uma pessoa da produção pura, eu faço isso há 34 anos. Você tem o professor Gerd, trabalha na área ambiental, tem outra forma de visão das coisas, e dentro do nosso grupo tem várias pessoas com visões completamente distintas, que traz uma diversidade que é exatamente para ir em direção a esse tipo de conflito, desses potenciais conflitos, e trazer isso para uma resolução de uma forma objetiva, de uma forma técnica, de uma forma científica, né? Isso antes de chegar nas políticas públicas, né? Então, a questão, para nós, é mais tá relacionada às priorizações de ações, na minha forma de entender, do que, obviamente, do que tem que ser feito. Claro que, em algum momento, vai ter conflito, mas isso aí se resolve, dada a pluralidade de pessoas, de formas de pensar que nós temos dentro de cada eixo. Pelo menos é assim o que eu imagino dentro da agricultura e da pecuária. A questão de conflitos, eu entendo, e a gestão deles é a grande dificuldade. Só citar um exemplo, né? A gente está todo mundo, vejo muitos colegas meus pensando, vou comprar um carro elétrico, porque vou contribuir para mudanças climáticas. Certo? Se ele comprasse o etanol, ele contribui mais ainda. Se ele usar o carro dele a etanol, ele contribuirá melhor para mudanças climáticas se ele comprar um carro elétrico. Porque justamente todo o ciclo de vida desse carro elétrico, nós não podemos, nós não garantimos, e não é possível fazer isso, que é mais racional do que fazer um carro etanol. Quer dizer, são coisas desse tipo que nós temos que discutir. O caso da energia nuclear, por exemplo, ela não tem uma boa imagem junto à sociedade. Não tem uma imagem. Mas ela é uma energia que tem resíduo. Mas que o resíduo ele é guardado numa área correspondente a um campo de futebol, do consumo de resíduo todo de usina. Num campo de futebol, você guarda todo o resíduo. O pessoal pensa que o resíduo da nuclear vai ser jogado no espaço, aí vai ficar todo mundo com câncer, né? Então, nós não temos uma forma de gerir a informação que é passada para o público. Passa-se que o caso de nuclear é um crime, e não é. Tanto é que agora foi
aí reconhecido. Então, essas coisas que são oriundas de preconceitos são difíceis, de fato, de serem entendidas pela comunidade, né? E a questão do carbono, de crédito de carbono, é fundamental para isso. Porque é preciso que o cara tenha vantagem em pegar e falar, pô, vou mudar o meu processo de produção para economizar carbono que eu vou ganhar dinheiro. Porque nós temos que, carbono zero já está provado, já não é mais suficiente para manter esse planeta dentro de algumas décadas. Carbono zero. Nós precisamos começar a pensar em carbono negativo para que o planeta seja sustentável. Mas ninguém está pensando nisso, meu Deus. E se lê, começa a procurar literatura sobre isso, a gente vê que, de fato, ainda há muita coisa a fazer. Eu espero que a gente tenha uma contribuição mínima que seja para esse caso. Obrigado. Passo para você, João. Bom, eu agradeço ao professor Cícero, porque ele deu continuidade ao meu raciocínio quando eu falei que esse processo de tomada de decisão e de implementação de políticas públicas são processos políticos. Quando a gente diz isso, é que eles são efetivamente processos que envolvem tensões e conflitos, que isso é a parte da natureza. A cidade está nisso, porque a cidade é o espaço onde ocorrem esses conflitos, né? Mas os processos de governança e de produção de políticas públicas, eles também são, eles em si, objeto do estudo científico, para a gente entender como eles ocorrem, como eles optam por prioridades sensíveis socialmente ou deixam de optar, como eles definem as técnicas a serem empregadas, seguindo quais interesses. E aí cabe a nós, justamente, o que o Cícero lembrou, fazer a pergunta, quais são esses interesses, como é que eles ocorrem e como é que eles são conflitantes ou não dentro da lógica do capitalismo, que a gente precisa entender também que a gente está sob a égide, em todas as discussões, de uma sociedade que se move pelo dinheiro e pela necessidade do lucro, o que tem uma contraposição muito forte com uma lógica de se mover pelo bem coletivo de toda a sociedade. Nesse sentido, a gente precisa, sim, tentar entender quais são os interesses conflitantes, por lógicas que o professor Cardoso lembrou muito bem, por exemplo. Não adianta eu falar em política pública se eu não for entender que há recortes territoriais ligados ao processo eleitoral que impedem que políticas públicas sejam generalizadas. Há recortes temporais. Tem políticas públicas que não são feitas porque elas duram mais do que 4 anos e quem vai se beneficiar delas é um legislador que está lá 3 ou 4 mandatos ali na frente do que o meu, portanto eu não vou fazer porque elas não me interessam. E isso é um rompimento de ciclo de políticas públicas, talvez seja o mais grave problema que a gente tenha que enfrentar. Tudo isso para dizer o quê? Que a gente também não pode cair na ideia de que a abordagem científica, a ciência, ela é capaz de aplainar e eliminar esses conflitos, né? Não é porque a gente é cientista que a gente, então, tem uma capacidade de trazer um olhar neutro que vai fingir que ele não é influenciado por esses conflitos. Mas talvez a gente tenha uma possibilidade grande, e eu acho que é nisso que esse projeto Eixos é interessante, da gente trabalhar metodologias de trabalho, como disse o professor, são da gente conseguir construir o diálogo, né, para tentar enxergar os conflitos, mostrar os conflitos e trabalhar em torno deles. No final desse processo, nós vamos ter aí 120 professores, no mínimo, que nunca se habituaram, quer dizer, são habituados a trabalhar juntos desde que eles estão dentro dos seus próprios grupos. Mas dentro da USP nós temos centenas, milhares de grupos com gente pensando que não estão habituados a pensar juntos. Na verdade, pensam muitas vezes mesmos assuntos por abordagem completamente diferentes. Eu acho que nós temos uma ocasião muito grande no final desse processo todo da gente sentar junto para ver o que todos esses eixos produziram e entender como é que a gente traz os nossos procedimentos dentro de uma lógica de produção de conhecimento, uma lógica de que é não esconder ou achar que a ciência elimina ou aplana os conflitos, mas entender que ela é capaz justamente de torná-los, vamos dizer, de positivar essas tensões no sentido de entender e enxergar ou buscar as soluções justamente por uma compreensão coletiva desses conflitos. Obrigado, João. Ontem você não estava, né? Você viu o menino do ritmo, no final. Tá, então, depois você assiste o vídeo, é exatamente o que você falou. E essa questão com a sociedade, ele fez com instrumentos de escola de samba, né? Mas, assim, é exatamente isso que você... eu estou falando porque eu concordo gênero, número e grau com você. E essa questão dos conflitos é muito interessante, porque realmente lá na frente nós vamos ter que
nós vamos ter que pensar nisso, e já dá para ver que há conflitos ali, aqui, aí, e eu sei que vai ter ali também. Então, olhar isso para desenhar políticas públicas a ciência não elimina os conflitos, mas ela pode funcionar como um equalizador, né, que coloca esses conflitos dentro de um nível mais controlável pela sociedade como um todo. Jean Paul, para finalizar, e depois a gente encerra aqui, e aí voltamos com os coordenadores e continuamos a discutir. Eu posso assinar o que, senhor? Gostei do que o João falou. Eu também. Mas, enfim, eu acho que fazer política pública é lidar com conflitos, e, na realidade, assim, se a gente consegue reconhecer, mapear, ver onde que esses conflitos estão, já é meio caminho dado para algum tipo de compromisso, enfim. E além do conflito, acho que é importante dizer que existem também sinergias, né? Então, acho que existe um lado de compromissos, de antagonismo, mas existem também possibilidades, mapeamentos de sinergias, e eu vejo que entre meio ambiente e agricultura, por exemplo, a gente tem muito mais sinergia do que conflitos, e toda essa discussão ela está permeada por valores éticos, por valores morais. Não entende, assim, a gente pode ter uma visão muito antiquada e falar que o meio ambiente é um entrave para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento econômico do país. Mas, por outro lado, a gente tem agora muito claramente, num país tão mega diverso, com uma potência tão grande quanto o Brasil, onde a biodiversidade e a natureza fazem parte das soluções, né? A gente tem todo um trabalho, uma linha agora de soluções baseadas na natureza que a gente está trabalhando, e é justamente a busca dessas sinergias. Mas eu acho que lidar com esses conflitos é também lidar com embates de valores éticos e morais distintos. E isso envolve, como o João colocou, também escolhas políticas, né? Não existe uma escolha certa ou errada, existem escolhas políticas em função desse balanço que vai ser feito. Obrigado, Jean. Então, naquele desenho que eu coloquei lá, ele é um desenho mais engenheirístico, quer dizer, todos aqueles atores que estão ali, a gente vai precisar examinar os pesos políticos e as questões de conflito com tudo aquilo. Até no artigo que eu escrevi, eu falo da Secretaria do Meio Ambiente, né, que eu e o Gerd participamos do SIGAP, né, que a gente tem alguns processos que deram certo no processo de concessão, e não privatização, né, concessão de certas áreas, né, Serra do Mar deu certo, a Cantareira deu certo, mas o PETAR, por exemplo, eu estava falando para o João, o PETAR não deu certo porque escapou alguma coisa justamente na questão dos conflitos. Então, o método não funciona se a gente não ajustar isso. Então, agora, eu vou terminar aqui, mas não precisem se levantar ainda, só eu gostaria de fazer um agradecimento final a pessoas super importantes que estão trabalhando aqui em silêncio e que estão fazendo o relatório disso. Nós temos duplas para cada dia, né? Hoje a gente tem a Laura Valente Macedo. Laura está aqui? Ela foi? Não, o Oswald está aqui. Que são relatores, eles vão produzir um documento que é da cabeça deles, eles são pesquisadores também. Esse documento vem para vocês 4 depois, e vocês podem olhar e fazer os inputs que vocês acharem interessantes, né? Colocar, ok? E aí, com a anuência de vocês, a gente depois publica isso. Nós vamos primeiro fazer uma reunião com eles, etc., instruir para que vocês tenham um esqueleto para poder trabalhar. Então, hoje é a Laura, a Renata, já vou falar dela, mas a Renata vai para o fim. Nós tivemos no primeiro dia a Márcia Itani e a Marcela Moraes, nenhuma está aqui, né? Talvez estejam remotos. Obrigado, meninas. E tivemos ontem o Fábio Manente e a Marta Godoy, também remotos hoje. Então, quem? Olá, você está aí, está aí. Fábio, obrigado, Marta. Fizeram um trabalho super importante.
Eu gostaria de agradecer também, ainda vai continuar com a gente, a linguagem de sinais, o Libras, que é um trabalho pesadíssimo, a gente vê que eles se revezam o tempo inteiro, é um trabalho muito difícil de fazer, um trabalho muito especial, e a gente agradece vocês. Você está se comunicando aí, avisando eles, né? Obrigado a vocês por isso. Eu queria agradecer muitíssimo a Renata continua trabalhando ali, vai continuar, né? Prometeu para a gente que os originais são nossos, mas ela vai dar ainda uma colada, uma arrumada, então nós vamos ter bastante material importante aqui. Então, eu queria agradecer as visões críticas que vocês trazem, é o que faz com que as coisas progridam. Muito obrigado muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu falo em nome dos meus colegas, né? Obrigado pelo trabalho de vocês, de terem trazido a apresentação, de estarem coordenando os grupos, estendo aqui ao Gerd, ao Cícero, a todos os outros que estão aqui, que também coordenam grupos, né? Suani, Ana nos deu, é que eu estou vendo as duas, a Vânia Pivello, desculpe, meu cérebro virou Covid aqui. Nós temos a Rosana aqui, do grupo de educação, quem mais? A Beth e a Heloísa, a gente já está agradecendo todos os dias. Beth está nos bastidores ou não está aqui? A Beth está lá? Levanta o braço. É a nossa força-tarefa lá que ajudou a montar várias coisas. E a Elo, que vocês já conhecem, que é a grande vilã do tempo, né? Amiga do Caetano Veloso. Então, agora eu gostaria de trocar aqui a mesa. Agradeço vocês, então peço por gentileza e gostaria de chamar o professor Arlindo Felipe, professora Célia. Não. Primeiro a discussão, depois a gente fecha com a Unicamp. Pelo horário, tudo bem. Nós não vamos fazer muito longa a discussão, porque ele vai precisar trocar o palco aqui.